Isaías, capítulo 59. O que diz a palavra, igreja? Pode falar em voz alta? Vamos ler todo mundo junto, eu vou falar, vocês repetem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Podeis sentar, irmãos. Glória a Jesus. Quero falar um pouquinho sobre o poder da mão do Senhor. Faraó conhece o peso da mão de Deus. A rainha da Inglaterra escreveu: eu tenho mais medo de um crente de joelho dobrado clamando a Deus do que os canhões da Rússia voltados para a Inglaterra. Quando você clama, quando você ora, quando você busca a Deus, você levanta a mão que move o mundo. Você faz a mão que governa tudo mexer. E quando você consegue mover a mão de Deus, algo extraordinário acontecerá a seu favor. Quando Moisés chegou a Faraó, Faraó disse: você está representando quem? Estou representando Deus Todo-Poderoso. Não conheço o seu Deus. A Bíblia diz que ele deu risadas, fez piadinhas e disse: não vou liberar o povo, não conheço o seu Deus e não vou liberar o povo. Moisés voltou derrotado. E Deus viu a tristeza no semblante de Moisés. E Deus faz uma pergunta: Moisés, que tristeza é essa? Senhor, tu me mandaste lá no teu nome falar com o Faraó, e eu fui. Quando cheguei lá, falei que eu era o seu representante, o seu enviado. Ele deu risadas e disse que não te conhece. E não vai liberar o povo. Deus então diz assim: Moisés, quando eu começo um projeto, eu começo para valer. Volta lá e diga a Faraó que chegou o tempo do meu povo sair. Se eles não saírem pelo primeiro milagre, sairão pelo último. Nem que eu vire o Egito de cabeça para baixo. Mas Faraó sentirá o peso da minha mão e liberará o meu povo. E os irmãos conhecem a história das pragas. E na última, que foi a morte dos primogênitos, Faraó então sente o peso da mão de Deus e diz: vai embora Israel, some, porque eu quero ter paz, porque a mão de Deus está esmagando o Egito. O povo então sai para o deserto, foram celebrar a Deus no deserto, festejar a Deus no deserto. Deus endurece o coração de Faraó, ele volta a perseguir o povo. Vocês conhecem a história. Não tinha como Israel voltar, o exército estava vindo, não tinha como avançar porque o Mar Vermelho estava na frente, estavam encurralados, estavam num beco sem saída. Talvez você chegou aqui esta noite dizendo: Deus, eu estou encurralado,
Eu não sei para onde eu vou, para que lado eu vou, pois Deus me trouxe talvez para pregar só para você, não ignorando a necessidade dos outros. Tem uma mensagem de Deus para você. Talvez você está dizendo: se eu voltar, vai ficar ruim, se eu avançar, vai ficar ruim, para o lado não tem jeito. Mas se você clamar a Deus, Ele é especialista em abrir porta, em dar saída, em dar solução, aonde não existe solução. Quantos creem que Deus é especialista em dar solução, aonde não existe solução pelos homens? Deus é especialista. Agora você tem que ser humilde, colocar a boca no pó e clamar a Deus. Porque Deus pode dar uma saída. Deus então abre o mar vermelho, o povo de Israel passa seco, e quando Israel chega do outro lado, o exército de Faraó entra, e quando eles entram, Deus fecha o mar, e todos foram afogados no mar vermelho. Faraó, os seus cavalos, os seus cavaleiros, os seus exércitos foram afogados no lodo, na lama ou na areia do mar vermelho. Miriam cantou do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Faraó sentiu o peso da mão de Deus. O diabo conhece o peso da mão de Deus. O diabo não pode fazer uma vírgula na sua vida sem a permissão de Deus. Você sabia que tem demônios que já foi lançado no abismo e está aprisionado por Deus, por seu atrevimento? Tem demônios que já estão em prisões por seu atrevimento de se atrever a tocar, mover contra um filho ou um servo de Deus sem a permissão de Deus. Que isso, pastor? É bíblico. Quando Jesus chegou, que estava aquela legião de demônio naquele homem, o demônio gritou: não nos mande para o inferno fora do tempo. Permita que entremos nesses porcos. Ou seja, Deus é tão soberano que Ele pode mandar fora do tempo se Ele quiser. Então, irmão, a mão de Deus é forte. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é gloriosa. A mão de Deus continua governando o céu, a terra, o inferno e tudo o que existe. E o versículo que nós lemos diz que a mão do Senhor não está encolhida. Neste texto sagrado, nós aprendemos sobre o poder da mão do Senhor. A sua preservação se dá pela mão de Deus estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa. O diabo não pode te tocar, porque o diabo não teme o seu nome, ele não teme a sua oração, ele não teme a placa, a sua conta bancária, ele dá risada disso, mas ele sabe que a mão de Deus está sobre ti e a sua casa, e ele tem que respeitar a mão de Deus. Estou me lembrando que tem um amigo em Belo Horizonte, pastor Orestes. Ele veio a Uberlândia, comprou uma caminhonete.
E ele estava voltando aqui pela MG 50 à tarde. De repente deu uma chuva e a caminhoneta rodou. Ia cair numa ribanceira. E ele me contou dizendo: pastor, eu até trouxe ele de volta para socorrê-lo. Quando fomos lá, socorremos, trouxemos o carro. Ele disse: pastor, eu vi com os meus olhos, quando a caminhoneta rodou, ia cair numa pirambeira, eu vi uma mão poderosa, e aquela mão deu um tapa na caminhonete. Ao invés dela cair no abismo, ela rodou e caiu na vala do meio. Pelo tapa que aquela mão deu, o Senhor me livrou da morte. Levante a mão que eu vou profetizar. Essa mão que você não vê aos olhos humanos, quantas vezes essa mão já te livrou da morte? Quantas vezes essa mão já te tirou de lugares terríveis? Quantas vezes essa mão já te curou? Essa mão já te abençoou? Essa mão já guardou seu casamento? Essa mão já guardou a sua casa? Glorifique a Deus pela sua forte mão. Oh, glória! A mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor está estendida para abençoar, para proteger, para salvar. A boa mão do Senhor é sobre nós para nos abençoar e nos fazer prosperar. Creia que a mão de Deus está te conduzindo. Esdras capítulo 8, versículo 22, ele diz assim: a boa mão do Senhor Deus é sobre nós, é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a tua força e a tua ira é contra todos os que o abandonam. A mão de Deus está estendida sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o louvam, sobre aqueles que o adoram, sobre aqueles que reconhecem a sua glória e a sua grandeza. Mas sobre os ímpios, sobre os caluniadores, sobre os perseguidores, eles sentirão o peso da ira da mão de Deus. A Bíblia fala em Esdras 7, 28. O sacerdote Esdras exaltou o trabalhar de Deus em seu favor, dizendo: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo a peleja do Senhor. Diga comigo: tudo o que está acontecendo no Saraiva é a boa mão de Deus. Diga: a gloriosa mão de Deus está estendida sobre nós. É por isso que o espiritual avança. É por isso que o rio de Deus está jorrando. É por isso que a construção, ainda que desacelerado, não parou. Porque a mão de Deus está sobre nós. Um irmão, muitos pastores. Irmão, o que está acontecendo no Saraiva? Que mover é aquele? A mão de Deus está estendida sobre nós. Um outro pastor diz: irmãos, o que vocês estão fazendo? Que tudo que faz dá certo. É a boa mão de Deus, invisível, operando em nosso meio. Sexta-feira não veio ninguém de fora aqui, mas a glória de Deus encheu esse lugar. A glória de Deus preencheu. O Heber foi embora maravilhado. E ele disse algo interessante que é verdadeiro. Ele disse: pastor, o hino que eles cantam, todo mundo canta,
Mas o diferencial é a unção de Deus. A unção faz ficar novo, a unção renova, a unção restaura, a unção alegra, a unção cura, a unção faz a glória refletir no lugar. E aquilo que parece ser repetido, fica novo. Neemias 2:8 ele diz: a boa mão do Senhor estava com Neemias. Não despreze a mão de Deus. Não despreze a mão de Deus. Olha para a sua mão aí e diga assim: as minhas mãos, os meus braços é muito fraquinho, tem pouca força, mas por baixo dessas mãos está as mãos do Todo-Poderoso, que tem todo o poder e toda a força para me ajudar. Aquela restauração que Neemias fez, ele gastaria mais de um ano na visão humana, na força humana, mais de um ano para restaurar aquelas muralhas de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que na força do Senhor, pela mão de Deus, eles gastaram 52 dias. O que gastaria mais de um ano foi restaurado em 52 dias. Eu vou profetizar na sua vida. Se você crê, levante a mão. Aquilo que gastaria um ano, aquilo que gastaria 2 anos, Deus vai fazer em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a mão de Deus está agindo a partir de agora, nesse projeto, a seu favor. E se você crê, glorifica a Deus. Aleluia! Deus tem poder para fazer as coisas diminuir o tempo. Ele gastaria mais de um ano. Deus colocou a mão, saiu em 52 dias. Quem crê nisso? Aleluia! Diga aí para o teu irmão: se Deus colocar a mão lá, não é o pastor, não é o amigo, não é a sua mão, é a mão de Deus. Diga: clama, ora, busca, chora. Porque se Deus colocar a mão, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter vitória, vai ter bênção em pouco tempo. Aleluia. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes chamou ao Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A oração de Jabes foi rápida. A oração de Jabes foi objetiva. A oração de Jabes foi sincera. Foram poucas palavras. Que a tua mão seja sobre mim, e que o Senhor mude a minha sorte, e que o Senhor prospere o que eu fazer. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu tudo que ele pediu. Que a boa mão de Deus seja sobre os seus negócios. Que a boa mão de Deus seja sobre a sua casa. Que a boa mão de Deus continua te conduzindo. Continua. A boa mão do Senhor é sobre nós. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Quando o rei pediu para que Eliseu profetizasse. Eu preguei isso aqui domingo.
não tinha ambiente, mas ele chama o tangedor. Ele diz: busca-me um músico, busca-me um tangedor. E o tangedor, o músico, começou a louvar, começou a adorar. O ambiente mudou, a atmosfera mudou. A presença de Deus pairou sobre aquele lugar por causa do louvor sincero de um músico. E aí então o profeta começa a profetizar. E ele começa a profetizar assim, ó. Está escrito: enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Que a mão de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. A Bíblia diz que, Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Lucas 1, 66, a mão do Senhor estava com o menino João Batista. 1 Pedro 5, 6, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhe debaixo da mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. Ela faz coisas extraordinárias. A boa mão do Senhor é poderosa e é sobre nossas vidas para nos abençoar. A boa mão do Senhor, Deus está trabalhando em nosso favor. É o próprio poder de Deus em ação no mundo para o benefício da sua igreja, do seu povo. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, que a tua boa mão, a tua poderosa mão, a tua gloriosa mão venha sobre nós. Que a tua mão continue sobre a nossa vida, a nossa casa. Tudo o que fizermos, prospera o trabalho das nossas mãos. Livra, repreenda o diabo com a sua mão poderosa. Traga sua bênção pelas suas mãos, porque ela não está encolhida para abençoar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Que a mão de Deus te abençoe.